Bom dia a todos. Hoje eu vou fazer a lição número 29, Notícias Interessantes do livro Os Mensageiros. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara jovens em casa, em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Eudônia. A primeira tinha sido filha de Barcelares, quando na crosta. A segunda era sobrinha do chefe da família, que guardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Enquanto os nossos maiores se conversavam, afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e André ouviam as jovens, encantados com sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel e a simplicidade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o próximo ano. E eles ficavam pensativos, por que ela tinha dito isso. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Vicente, admirado, perguntou, é preciso tanto? Sem dúvida, disse a moça. Ó, meu amigo, talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? E Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a expressão da benesse que Jesus lhe concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Em nosso lar, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colônia de milhares. Ela tenta explicar que lá onde ela estava vivendo, naquele período de trabalho, tinha uma diferença muito grande de nosso lar. Mas André e Vicente, eu acho que ainda não tinha compreendido a diferença. E ela continua. Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontraram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicados de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Que a diferença do nosso lar com o lugar que ela estava naquele momento, que as pessoas já estavam com uma expansão de consciência diferenciada.
que onde ela estava, as pessoas ainda estavam muito grudadas com as situações que nós vivenciamos aqui na Terra ainda. E no nosso lar, as pessoas já conseguem caminhar até com os seus defeitos, mas as pessoas já têm clareza das coisas que fizeram. E onde ela estava, eu suponho que é como aqui na Terra ainda, que as pessoas, que nós, somos ainda, vamos dizer assim, que ainda estamos dormindo para muitas coisas da nossa expansão de consciência, porque ainda estamos perdidos muito nos nossos defeitos inferiores, as nossas condutas, e aqui nós temos como usar máscaras, e lá no nosso lar essas máscaras já foram retiradas por causa da elevação, por causa da energia do lugar, e isso já vai ajudando com que as pessoas ficam mais conscientes das coisas. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmeras de retificadoras, disse André. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-se nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poder existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmeras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esboçaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Aqui ela tenta explicar de uma forma mais clara como que era no Campo da Paz, onde ela estava trabalhando. Que lá eles ainda precisavam trabalhar com os obsessores. E no nosso lar, essas pessoas já estavam mais desenvolvidos e compreendidos com o trabalho. E que naquele lugar que as pessoas ainda estavam cegas espiritualmente, se tornava um pouco mais difícil. E ela tinha um desejo muito grande de passar para um outro estágio de trabalho. Começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos à procura distância dos homens, nossos irmãos da carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosamente e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia, atenciou-se. Deduzo que tudo isso, manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho de Campo da Paz deve ser altamente meritório, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Ambos benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como intuito de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância e de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante.
A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentar da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços, que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, muito unido, e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se uniram com desvelado amor. Aqui nesse lugar, no Campo da Paz, ela trabalhava junto com a família dela. Porque, com sentido de amor à família, ela escolheu trabalhar nesse lugar. E aqui ela explica muito que esse lugar recebe o nome, de Jesus, essa colônia, e que os amigos superiores também ajudam a todos que estão ali. Só que depende de cada um esse despertar. Que muitas vezes esse despertar demora-se muito tempo, outros não. Mas isso depende das nossas situações internas. Lendo essa lição, nós podemos tirar dela a importância do nosso despertar, mas o nosso despertar de verdade, de entrarmos dentro de nós mesmos e verificarmos os nossos erros e tentar melhorá-lo aqui na Terra. Porque a hora que chega lá nesse lugar, que é a continuação daqui, temos as mesmas dificuldades e ficar esperando esse despertar lá, eu acho que não é tão compensatório se estamos tendo essa oportunidade aqui, agora, de estarmos conhecendo, de estarmos lendo, de estarmos buscando algo para o nosso despertar aqui. Então, só que depende somente de cada um, porque essa busca é individual. Olhar aquilo que nós precisamos melhorar com o nosso marido, com nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso pai, e não carregarmos tantas coisas para depois, na hora que chegarmos lá, no Campo da Paz, ainda estarmos esperando pessoas daqui para resolvermos situações. Que essa lição possa nos ajudarmos, a olhar mais profundamente dentro da nossa busca interior, do mesmo modo que todos estavam aqui fazendo nesse encontro de André com essas outras pessoas. Os esclarecimentos da jovem encantaram-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensatória. A família dela trabalhava todo mundo junto. Meu pai, lá há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores do Campo da Paz. Restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e de gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele, e faz precisamente 20 anos. Aldônia e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de uma moça sonhadora.
Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Que é a mesma coisa que nós vivenciamos também. Temos muitas situações aqui que ainda não foram resolvidas, né? Porque às vezes ficamos presos em situações pequenas que dentro de nós fazemos isso de uma forma muito grande. E como Cecília, ela tinha muitas coisas, muitos projetos para o futuro, mas ainda esperava alguém que estava aqui na Terra chegar lá para resolver. Porque quando estava aqui, pode ser que não teve essa oportunidade, né? Mas nós estamos tendo essa oportunidade de aprender, de buscar, de crescer, de ajudar a nossa expansão de consciência e vivenciar essas obras maravilhosas de André Luiz. Basta que cada um possa olhar para si mesmo e melhorar aquilo que somos, mas não fisicamente, e sim internamente. Que a cor do cabelo a gente muda, o corte de cabelo a gente muda, a roupa a gente muda, só que o importante é o nosso interno. Que essa lição possa nos clarear a nossa mente e o nosso entendimento, que para crescermos, precisamos que cada um se dê a oportunidade desta aceitação, dessa melhora, desse crescimento, e mergulhar dentro de nós muitas vezes é dolorido, mas essa oportunidade que estamos tendo é única. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.